Muito boa noite, cá estamos então, tal como combinado, para mais um programa, para mais um direto. Hoje vamos falar do Campeonato Distrital de Júniores da 2ª Divisão, um campeonato que tem algumas indecisões, sobretudo no que respeita às promoções. Mas antes de mais, gostaria de dizer que neste momento temos 2 dos 3 convidados. Temos o Vítor Conceição, treinador do Charneca de Caparica, e o Paulo Bicho, treinador do Arrentela. Não temos ainda o Fernando Lopes, o treinador da equipa do Vasco da Gama de Sines. Foi convidado, falei com ele ao fim da tarde, disse-me que estava com muitos problemas, profissionais, portanto, muitos afazeres profissionais, e estava com uma certa dificuldade. Portanto, até o momento ainda não temos o Fernando Lopes. Se, entretanto, ele tiver a oportunidade de entrar durante a nossa conversa, poderá entrar a qualquer altura, não tem qualquer problema. Gostaria também de dizer que, para além dos clubes aqui presentes hoje, neste caso Charneca de Caparica e Arrentela, foram convidados outros clubes que não aceitaram o convite por dizerem que, ou por entenderem que nesta altura não é a altura ideal para falarem sobre o campeonato. Aceitamos naturalmente as decisões e as opiniões, seja como for, não quisemos deixar de debater então este campeonato, um campeonato muito interessante, que decorreu de forma muito interessante e que tem algumas indefinições. Campeonato que estava na 2ª jornada da fase final, quando foi suspenso. Agora, com o término das competições, resta saber quem é que vai subir. A decisão não é fácil de tomar. A Associação de Futebol de Setúbal havia emitido um comunicado onde disse que seriam promovidas as equipas de acordo com a classificação que ocupavam na altura da interrupção, mas agora decidiu pedir aos clubes que dessem a sua opinião sobre aquilo que poderia acontecer. Alguns clubes já tornaram públicas as suas decisões, outros ainda não, mas o que importa realmente é agora nós falarmos sobre isto. E então começo por saudar e agradecer os nossos convidados. Vítor Conceição, boa noite. Boa noite. Portanto, foi com muito gosto que aceitámos realmente, ou por outra, que registámos o seu, portanto, a ter aceito o facto de estar aqui hoje, e ao Paulo Bicho a mesma coisa. Paulo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim senhor. Obrigado. Cá estamos então. Ok. Vamos então falar sobre o campeonato em si, portanto, mas antes de falar sobre o campeonato, eu pergunto-vos se acham que a decisão tomada de suspender os campeonatos foi realmente a melhor solução. Começa então pelo Vítor Conceição. Sr. Pina, obrigado pela palavra, obrigado pelo convite. Antes de mais, também dar os parabéns aqui ao Paulo por estar presente e porque está a dar a sua cara também em função de uma opinião que é sua e certamente será também do seu clube. Penso eu que é de louvar, que é corajoso também da nossa parte nós estarmos a ter esta posição. Antes de avançar, gostaria só também, porque sinto que devo agradecer também às pessoas que continuam a trabalhar perante esta situação que nós vivemos atualmente. Agradecer, portanto, como disse ao Sr. Pina, pela iniciativa que teve, ter também aqui uma palavra para com a minha equipa técnica, porque eu estou aqui em representação, eu e o Paulo certamente deve sentir o mesmo, nós estamos aqui em representação das nossas equipas técnicas, dos nossos jogadores, dos nossos clubes, e temos que também dar uma palavra para eles, porque sem eles também não estávamos aqui os dois a falar. Gostaria também, e peço-lhe que não se importe, eu gostaria também de dar aqui uma palavra aos nossos adversários, a todos, que se veem privados neste momento de competir. Todos nós gostaríamos de estar a competir neste momento e todos nós gostaríamos muito de estar a dar continuidade a este campeonato, que estava a ser muito interessante, estava a ser muito competitivo, e todos nós que gostamos de competição estávamos a adorar mesmo este campeonato e íamos adorar certamente aquilo que por aí vinha. Dar uma palavra aos pescadores que foram os campeões da nossa série. Parabéns ao Rui Sá e ao Miguel Silva. Parabéns também ao Monte, porque se qualificou em condições muito complicadas, ao Vítor, à Dona Céu, que foram muito responsáveis pelo projeto do Monte. Aqui tenho pena que o Nelson não esteja presente, e estou a falar um pouco mais da nossa série, porque foram aqueles que foram nossos adversários durante mais tempo. Tenho pena que o Nelson não esteja presente hoje a representar o Seixal. Gostei muito também de defrontar o Nelson.
E neste caso, dar também uma palavra ao presidente Cunha do Arrentela, que sempre nos recebeu muito bem também, e gostaria também de dar essa palavra ao presidente. Por último, queria também agradecer ao meu presidente ter-me confiado a representação do nosso ponto de vista, do ponto de vista que o Charneca defende, em termos daquilo que é a justiça e os critérios a serem aplicados para este término de época. Agora, término de época que ninguém gostaria que acontecesse desta forma. Já agora aproveito aqui a presença do Paulo. O Paulo foi a equipa com quem eu joguei mais vezes este ano. Fizemos 3 jogos, realizamos 3 jogos extremamente intensos, 3 jogos com uma competitividade enorme, e era isto que nós íamos ter agora, principalmente para a segunda fase, e é disto que nós gostamos. Penso que estou a falar por mim, estou a falar também pelo Paulo, é disto que nós gostamos, é deste tipo de intensidade que nós gostamos, de competitividade que nós gostamos, e como é óbvio estamos todos muito tristes, principalmente por a época ter acabado, mas enfim, penso que neste momento não há muito a fazer, e aquilo que é o mais seguro é mesmo defender a vida humana e o bem-estar de todos, e não há muito a fazer neste momento. Portanto, esta foi a melhor solução. Claramente, penso eu não tenho grandes dúvidas relativamente a isso, e a minha maior dúvida neste momento é se e quando é que a próxima época poderá começar. Muito bem, vamos saber agora a opinião do Paulo Bicho. Tá. Boa noite novamente. Agradecer as palavras do Vítor em relação ao Arrentela. O Cunha, como é óbvio, sabe que isto ia se realizar, e eu pedi autorização a ele para estar aqui a poder falar pelo Arrentela também. Como é óbvio, nós, Arrentela, não ficámos satisfeitos pelo campeonato ter terminado desta maneira. Como o Vítor disse muito bem, ia ser um campeonato muito intenso até ao fim, com equipas muito equilibradas, com uma incerteza no resultado até às últimas jornadas, de certeza, porque ia ser bastante equilibrado o campeonato. Agora, a suspensão do campeonato, como é óbvio, foi a mais acertada, dada à conjuntura, a nível de saúde, o vírus, tudo isso. Não havia muito mais a fazer se não suspender, e nós, clubes, até fomos um exemplo, logo a suspender as atividades a nível de treinos e essas coisas todas, foram logo suspensas, e acho que era o caminho certo e era o caminho a seguir, era a suspensão do campeonato. Agora, daí, como é que vamos resolver a situação das subidas ou não, isso aí já é outra questão para mim, com a qual me deparo com situações e opiniões contrárias àquelas que... Já vamos saber qual é a vossa posição sobre isso. Entretanto, tenho que dizer que já recebi uma mensagem do Fernando Lopes, que disse que logo que for possível vai entrar também, portanto, em emissão. Claro. Portanto, vamos aguardar então pela chegada dele. Enquanto isso, vamos conversando. Bom, depois desta primeira abordagem, e antes de entrarmos em mais pormenores, vamos talvez analisar caso a caso a forma como decorreu o campeonato. Portanto, o Charneca de Caparica ficou em segundo lugar na série, como já foi referido pelo Vítor Conceição, os pescadores, equipa B dos pescadores, ficaram em primeiro lugar, mas como os pescadores já têm uma equipe na primeira divisão, portanto, automaticamente ficaram excluídos de discutir, portanto, a promoção. Portanto, Vítor, foi um campeonato positivo, naturalmente, para o Charneca de Caparica. Sim, Primeira fase, claro. Foi um campeonato que nós, foi positivo, claro que sim. Estamos a falar de júniores, eu entendo júniores como sendo o principal fator, uma introdução à competição, porque eles até aqui vêm em formação, e júniores para mim já é competição, já é o primeiro contacto real com a exigência máxima ser a competição e o resultado. E como tal foi interessante ver que todos os nossos jogadores jogaram, todos eles tiveram um equilíbrio muito grande. É verdade também, de certa maneira, alguns casos foram forçados, porque tivemos uma outra lesão que forçou isso, mas independentemente disso, toda a gente jogou na primeira fase. Foi uma primeira fase muito interessante desse ponto de vista, do ponto de vista da gestão do plantel. Foi uma primeira fase em que foi interessante conhecer aqui adversários
que nos estimularam também, e não estou só a falar claramente do Pescadores, do Seixal e do Arrentela, que foram os adversários e pela pontuação mostra que acabaram por ser os mais exigentes, mas também o próprio Monte foi muito interessante. Tivemos um Brejo de Azeitão que teve duas facetas e foram 2 jogos também muito interessantes, principalmente na casa deles, em que acabámos por ganhar 3-0 na segunda parte, mas eles tiveram mexeram de uma forma muito interessante na equipa também. Foi estimulante, portanto, a todos os níveis foi estimulante. Agora, foi sempre sendo uma preparação, e não vou mentir, foi sempre sendo uma preparação para aquilo que era a segunda fase, e fomos experimentando muito para aquilo que ia ser a segunda fase. Eu talvez aqui possa confessar, e penso que ninguém me irá levar a mal, que nós não estávamos assim tão preocupados, confesso-lhe, e não sei se o Paulo partilha da mesma opinião, mas nós não estávamos assim tão preocupados com o ficar em primeiro, ou ficar em segundo, ou terceiro, ou quarto, porque, enfim, o fundamental era efetivamente preparar-nos, sim, para atacarmos a segunda fase. Agora, como é óbvio, todos nós gostamos de ganhar, e eu e o Paulo, quando jogámos o último jogo, já estávamos os 2 qualificados, o último jogo da primeira fase, já estávamos os 2 qualificados, tínhamos o Seixal à nossa frente, nós estávamos com os mesmos pontos, estávamos a 2 pontos, salvo erro do Seixal. O Seixal vai jogar contra o Pescadores, portanto, aquilo foi mesmo até a última jornada para definir lugares. Claro que nós o que nos importava a todos era passar, mas também todos nós gostamos de ganhar. E esse jogo para mim foi talvez o melhor jogo em termos de carga emocional, de tensão, de competitividade. Foi um jogo que para mim eu adorei viver aquele jogo. Mas acima de tudo é isto, ou seja, acho que foi uma primeira fase que valeu por isto, valeu porque foi estimulante, deu para não só para lançar os nossos jogadores e para todos terem minutos, mas também para conhecer equipas muito, muito estimulantes, porque eu tive adversários que tenho que lhes dar os parabéns porque gostei muito de os defrontar, e têm equipas muito, muito competitivas. Portanto, o essencial era realmente o apuramento para a fase seguinte. Portanto, os 4 primeiros eram apurados. No caso da Série B, a Série do Charneca, foram 5, né? Foi o 5º apurado porque o primeiro não pôde, como já referimos. Em relação ao Arrentela, Paulo Guicho, como é que foi a primeira fase? A primeira fase, o Arrentela, o Arrentela foi o ano 0, era uma equipa que não existia, os Júniores, foi uma equipa que teve tudo construído de raiz, com uma pré-época bastante atribulada. Quando digo bastante, é muito, muito atribulada, onde só um estofo de uma equipa técnica dos homens que estiveram ao meu lado, encabeçados pelo Cunha, que sempre acreditaram que era possível, e fomos lutando dia a dia, com falta de jogadores, com muita coisa, e quando nos deparamos no final da primeira volta, somos a única equipa invicta, a melhor defesa do campeonato, sem uma única derrota, praticamente já apurados para a segunda fase. É óbvio que é um sinal de grande alegria para aquele clube, que merece que é uma grande instituição do nosso concelho, e esse era o nosso principal objetivo. Uma coisa que muito pouca gente acreditava que fosse possível, mas nós lá dentro acreditávamos, e começaram a olhar para o Arrentela com outros olhos e a ver que realmente poderia ser um candidato a qualquer coisa. E foi uma primeira fase de apuramento, onde fizemos uma primeira volta, uma competência tremenda, uma equipa com uma competência tremenda, onde nós, equipa técnica, clube, não deixou que faltasse nada aos jogadores, tudo um apoio, uma coisa tremenda. Praticamente no final da primeira volta já estávamos apurados para a fase de subida, que era uma questão ali de mais ponto, menos ponto, já estávamos apurados, e começámos a encarar a segunda volta mais com uma rotatividade do plantel, onde pudéssemos mais alguns minutos a jogadores menos utilizados durante a primeira volta, e estamos a falar num plantel muito curto, onde havia já jogadores que também já demonstravam algumas mazelas, algum desgaste físico também, porque era normal, acaba por ser normal. E a segunda volta, a gente olhámos para ela, em relação aos confrontos que tive com o Vítor. O primeiro jogo da primeira volta, para mim, foi um jogo intenso. Esse realmente foi um jogo que eu adorei viver,
o jogo na Arrentela contra o Charneca, o jogo que a gente já foi à Charneca no final do campeonato, última jornada, literalmente para mim foi só para cumprir calendário, foi 90 minutos só para cumprir calendário, onde eu queria essencialmente que não tivesse nenhum tipo de lesão e nenhum tipo de castigo, e saíssemos de lá independentemente do resultado. Porquê? Porque o nosso objetivo já estava garantido há muito tempo. Não houve um baixar da guarda, porque todos nós queremos ganhar, mas muitas vezes, e numa fase daquelas, e eu fui jogador também, temos que dar alguns minutos a outros jogadores, dar um alento para aquilo que vem pela frente. E tínhamos que continuar a manter um grupo unido, a manter um balneário sólido, a manter os nossos princípios sempre em primeiro lugar. E pronto, e o campeonato foi uma primeira fase, a fase de apuramento, que até me surpreendeu, e chegámos a falar muitas vezes, como falávamos praticamente diariamente, a equipa técnica, surpreendeu-me pela competência que nós tivemos, no longo da primeira fase, onde o apuramento surgiu com naturalidade, com muito trabalho, é óbvio, com muito trabalho mesmo, com dias muito maus, mas nunca se deitou a toalha ao chão, trabalhou-se sempre, e aí tenho que dar uma palavra à minha equipa técnica, que é óbvio, os homens que estiveram sempre ao meu lado, no caso do Filipe e do Pascoal, e o presidente do Cunha é um homem extraordinário, onde não deixou faltar nada a esta equipa de júniores, e manteve sempre do nosso lado. Por isso, e partilho aquilo que o Vítor disse, para mim, nós, equipa técnica, ficarmos em primeiro, em segundo, em terceiro, era-me literalmente igual. Eu queria só estar na fase de campeão, na fase de subida, e foi onde estivemos e onde estamos, não é? Independentemente agora o desfecho que vão dar a isto, e foi até agora, neste momento, uma época extremamente positiva para o Atlético Clube da Arrentela. Portanto, em toda a primeira fase, verifiquei que o Arrentela teve quatro derrotas, com os Pescadores, com o Seixal e com o Charneca. E teve uma outra com o Alfarim. Esta com o Alfarim é que destoou um pouco, não é? Saiu um pouco, se calhar não estava à espera, não é? Esta com o Alfarim, como é que eu ia dizer? É um pouco o tal relaxamento exagerado. E o tal dia mau que acontece, e a gente que andamos no desporto há muito tempo, que acontece às equipas, e a tal rotatividade do plantel que nesse dia se fez sentir, mas pronto, depois tivemos o nosso guarda-redes, por exemplo, nesse jogo, que se lesionou, já não me lembro, mas aos 10, aos 15 minutos de jogo, e teve parado alguns 3 meses, e foi um grande homem naquele jogo e jogou até ao fim, com um sacrifício tremendo. Acabámos por perder, o Alfarim ganhou, não gosto depois de dizer isto, aquilo e aquilo, mas era daqueles dias que podíamos, se calhar, estar até lá hoje, que a bola não entrava, podíamos estar até lá hoje que falhávamos passos a 2 metros de distância do colega, podíamos estar até lá hoje que não tivemos a intensidade do jogo que devíamos ter tido. Em cima de tudo, baixámos a guarda demais e não olhámos para o Alfarim como devíamos ter olhado. Porquê? Porque já estávamos a olhar mais para a frente, se calhar. Eu não, mas os jogadores sim, e a gente nem sempre consegue controlar a cabeça dos jogadores, a gente sabe que é assim. Claro, são coisas do futebol, claro. Ora bem, então vamos avançar para outra questão. Ressalta-me aqui a ideia também que as contas foram mais fáceis de fazer no que respeita ao apuramento na Série A do que na Série B. Concordam com isso, Vítor? Não, relativamente ao apuramento, eu penso que, e sem desprimor nenhum, confesso, sem desprimor nenhum para aquilo que foi que foram as nossas equipas, os nossos adversários na Série B. Mas na Série B eu penso que, ainda há pouco o Paulo também estava a dizer, e eu acho que também referi isso, pelo menos deixei essa ideia, que nós mais ou menos ao final da primeira volta, já tínhamos, as coisas estavam definidas, já sabíamos pelos regulamentos que o Costa não iria. E esse sim foi o grande elan da
da segunda volta foi porque o Charneca, o Seixal e o Arrentela qualificaram-se relativamente cedo, matematicamente até, matematicamente ali, salvo erro, a 6 jogos do fim, salvo erro, o Paulo me corrija se eu tiver agora de memória esse número, mas se calhar ali a 6 ou 7 jornadas do fim nós já estávamos qualificados. Nós, Charneca, Arrentela e Seixal. Tínhamos ainda a dúvida relativamente ao Monte de Caparica, que ainda lutou com o Baramar, com ainda até ao final, mas que esse sim foi aqui a grande dúvida, digamos assim, em termos de decisões para a segunda fase, porque os outros 3 já estavam encontrados há algum tempo. Sendo que na Série A tivemos uma equipa, principalmente que foi o Moitense, que foi dominadora. Depois tivemos o Vasco da Gama, que também, a certo ponto, também se começou a destacar, e depois também houve sim ali uma luta forte. Também enviar um abraço também ao meu amigo Cheinho do sindicato, que ainda lutou pelo acesso, pelo quarto lugar, mas essa parece-me que teve ali mais dúvidas relativamente às equipas que se iam qualificar do que propriamente a nossa série, é a minha opinião. E a opinião do Paulo Bicho, qual é? Sim, também é um pouco isso, porque, como há bocado acabei de dizer, o Arrentela, ao final da primeira volta, não estava matematicamente apurado, mas era fácil olhar para o conjugar dos jogos. Uns iam perder pontos com uns, outros iam perder pontos com outros, e o apuramento para a fase final estava a mesma coisa. E olhando também para o Seixal e para o Charneca, isso via-se que ia acontecer também o mesmo. Na outra série, é a tal situação do terceiro e o quarto lugar, andou ali quase até à última jornada para se decidir quem é que ia preencher aquela vaga. Porque sim, porque eu acho que na série B, os dois primeiros estavam assegurados já há muito tempo, não é? Sim. Era ter apreensível e o Vasco da Gama também. Na nossa série, o Seixal, o Arrentela e o Charneca, percebeu-se que no final ali da primeira volta, primeira e segunda jornada da segunda volta, percebeu-se que só se acontecesse uma coisa mesmo fora do normal, é que não estariam na fase de apuramento, na fase de campeão. Claro. Em relação ao aumento do número de clubes na primeira divisão, acham que foi uma boa decisão? Começo pelo Vítor. Agora aí já estamos a entrar nos temas mais quentes, não é? Relativamente às tomadas de decisões e às opiniões. Assim, isto temos, e permitam-me, agora acho que me vou alongar um bocadinho, mas vou tentar não fazer. Basicamente existem 3 instituições reguladoras dos quadros competitivos, não é? E estamos a falar da Liga de Clubes, estamos a falar da Primeira e da Segunda Liga, depois estamos a falar da Federação, que regula o Campeonato Nacional de Séniores e regula também os nacionais dos vários escalões de formação, e depois temos as associações. Aqui estamos a falar que 3 instituições reguladoras, ou seja, cada uma regula à sua maneira, sendo que deveria haver aqui algum equilíbrio entre elas, não é? Mas nós não nos podemos esquecer disto, é que cada uma regula à sua maneira. Portanto, a Liga vai estar dependente, ou a Federação, neste caso, vai estar dependente dos regulamentos da Liga para subir equipas. As associações vão estar dependentes do regulamento da Federação para subir equipas. Agora, e não me querendo alongar para já, porque eu sinto que nós já lá vamos falar mais sobre os critérios e tudo mais, mas eu penso que nós neste momento temos realizados 7 meses de trabalho. Se eu contar os meus, ainda vai mais, porque a preparação deste plantel fez com que nós começássemos a trabalhar muito mais cedo, enfim. E então, eu comecei a trabalhar, acho que ali a maio já estava a trabalhar para esta época. E, portanto, nós temos muito tempo de trabalho. No campo, estamos a falar de 7 meses, sensivelmente 7, 8 meses no campo, em termos de trabalho. E estarmos a apagar, eu percebo que não se deixa equipas, porque descer equipas, as equipas podem se salvar numa ou 2 jornadas do fim, ou as equipas podem precisar de uma vitória em 5 ou em 10 jogos, que pode fazer a diferença numa manutenção. Agora, subir equipas, eu penso que aqui aquilo que se está a tentar fazer é minorizar os estragos, ou seja, tentar promover equipas. A tentativa é não atirar fora o trabalho de 7 meses para todos. Eu sei que vai haver penalizados, eu sei que vai haver prejudicados, obviamente que sim, mas aqui está-se a tentar não prejudicar todos, ou seja,
eu acho que é uma injustiça tremenda se as equipas não subirem aos campeonatos nacionais da Federação. Agora, esse é um tema diferente, porque aí a Federação é que entra para regular. Aqui estamos a falar da Associação e nós, enfim, estamos aqui dentro da Associação. Acho que temos que olhar é para nós e tomar decisões nossas, as que achamos melhores. Aquilo que eu sinto é que sim, deve haver alargamento. Eu penso que não é descabido haver um alargamento para 16 equipas. E falando nos Júniores, neste caso, na primeira divisão distrital de Júniores, se houver 16 equipas, estamos a falar na previsão de 30 jornadas. 30 jornadas são execuíveis, quer dizer, é um campeonato normal. Nós este ano tínhamos previstos, eu e o Paulo, nós estávamos previstos fazer 32 jogos. Os da Série A iam fazer 30, porque tinham 16 jornadas na primeira fase, nós tivemos 18, portanto nós tínhamos 18, mais a segunda fase íamos fazer 32 jogos. Só realizámos 20, é certo, mas fazer 30 jogos é completamente execuível, portanto sinto que não vem mal nenhum ao mundo se a primeira divisão tiver 16 equipas. Portanto, o que se está a tentar fazer é, nós neste momento, se calhar, bem, nesta segunda fase éramos imensas equipas, estava tudo equilibradíssimo, tínhamos os dois primeiros com 4 pontos, depois tínhamos 5 equipas com 3, depois tínhamos uma com 0, mas, quer dizer, estávamos super equilibrados, ia ser um campeonato tremendo, eu sinto isso, em termos de competitividade. Aquilo que se está a tentar fazer é minorizar os estragos, ou seja, iam subir 2 equipas no final. Claro que ia haver 2 ou 3 ou 4 equipas que iam ficar tristes também, obviamente, porque trabalharam para isso, e no caso, subisse eu e o Paulo, íamos ter mais 2 ou 3 equipas que iam ficar tristes, como o Moitense, o Seixal, o Vasco da Gama, para aí fora, Grande Belenenses, Chamoquenses, toda a gente ia ficar triste, mas o que eu sinto é que no final havia sempre 2 que iam festejar e 2 que iam ficar tristes. Aqui eu não sinto que vá haver festejos, honestamente. Aquilo que eu sinto é que, pelo menos, não se vai prejudicar toda a gente. E pelo menos vai-se beneficiar quem, ao longo de 2/3 da época, trabalhou para neste momento estar em condições de... É o que me parece, entende? Portanto, eu não me parece que seja benéfico nós estarmos a proteger os que menos vitórias tiveram, ou seja, com não havendo descidas de divisão. Da mesma forma que não me parece benéfico estar a prejudicar quem mais trabalhou e quem teve mais resultados para subir divisão, neste caso. E fico-me por aqui. Certamente iremos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre os critérios que me fazem ter Sim, claro. Lógica. Aqui a questão que se coloca pronto, mas lá está tal coisa, portanto, a federação é uma coisa, a associação é outra. É por que razão a primeira divisão de júniores também não tem equipas promovidas ao nacional, não é? Eu pergunto, permita-me interrompê-lo, mas eu pergunto-me, de certeza absoluta que as equipas todas que neste momento estavam colocadas em primeiro lugar nos campeonatos distritais, das primeiras divisões distritais, que iam ter acesso aos campeonatos da Federação, aos nacionais, eu tenho a certeza que todos eles vão achar que é injusto. Agora, eles não podem achar que, por haver injustiça deles não poderem ser promovidos, é a minha opinião, e respeito outras, mas por haver uma injustiça deles não poderem ser promovidos porque outra instituição não lhes permite, e que eu acho que é errado, mas não podem achar que, então, se nós não podemos, se nós vamos ser prejudicados, então toda a gente por aí abaixo vai ser prejudicada. Parece-me que é um princípio algo errado, não me parece certo, porque se nós achamos que algo não é justo, então nós, se tivermos poder para repor alguma justiça, vamos fazer porque isso aconteça, penso eu. Claro, se a Federação permitisse as subidas, nada disto acontecia, já não havia esta problemática. Provavelmente. Paulo Bicho, e qual é a tua ideia? A minha ideia em relação aos alargamentos, é a questão depois, por exemplo, para o ano, em vez de haver 2 descidas, por exemplo, no campeonato de juvenis ou uma coisa qualquer, irão descer 4. Exato. Penalizar mais equipas. Logo aí não concordo. Vão fazer um alargamento. O número de descidas devia ser exatamente o mesmo. Desce 2 equipas e depois logo haviam arranjar maneira de o fazer. Em relação a cada associação querer decidir as coisas à sua maneira, também não concordo. Nesta situação que foi uma situação completamente alheia a todos nós e uma situação completamente imprevista no início de um campeonato, devia de haver uma entidade que regulasse uma regra geral a nível geral, para Portugal inteiro, acabou. Ou a Liga ou a Federação dizia, meus amigos, não há subidas nem descidas, nem nacionais e distritais, acabou. E ninguém se ria de ninguém, e não havia subidas, não havia descidas, e era igual para todos. Esta é a minha ideia, porque cada associação, ao querer decidir as coisas da maneira que quer decidir, ou porque quer subir, ou porque não quer subir, ou porque... Acho que pode criar alguma falta de coerência nas decisões.
alguma falta de coerência nas decisões. Eu acho que neste caso, no campeonato de júniores, que é o que me toca mais diretamente, e ao Vítor também, acho que não sei, aquela base de critérios que eles estão a ter, de certeza que devemos falar disto se calhar um pouco mais para a frente, aquela base de critérios, acho que não é justa e não é boa para ninguém. É boa para aqueles que vão subir, mas estar, por exemplo, a fazer subir 2 equipas com 2 jornadas feitas, onde nem sequer defrontaram-se as equipas todas, acho que não há justiça nenhuma nesta decisão. Ou não subia ninguém, não há descidas, não há subidas, desde o Campeonato Nacional de Júniores, da primeira de Júniores até à segunda distrital, não há subidas, não há descidas para ninguém, acabou. E ficava tudo igual na mesma. Para mim era a forma mais coerente de decidir as coisas. Claro, portanto, a ideia que fica é que há uma quinta e há várias quintinhas, não é? Exatamente. Se fosse a federação, portanto, a definir, meus amigos, é assim para todos. Exatamente. Cada associação, portanto, tem o seu critério e pronto, e nem todas decidem da mesma forma, não é? Exatamente, porque temos a Associação de Setúbal que decide de uma maneira, tem de Lisboa que decide de outra, a Leiria que decide de outra e por aí fora. E cada um decide à sua maneira e acabamos por, dentro de um país tão pequeno, ninguém nos entender. Claro. E eu acho que era muito mais justo, mais coerente, a Federação agarrar, faz, meus amigos, não há subidas nem descidas para ninguém. Acabou. São todos penalizados e há uns que são beneficiados, que é o caso das descidas. Os casos das descidas, esses então são beneficiados porque não descem divisão. Os que iam para subir, trabalhem para o ano para tentarem subir, pronto, e não há subidas nem há descidas para ninguém. Eu peço desculpa. Esta é a minha opinião. Sim, Vítor. Paulo, desculpa, Paulo, mas não querendo quebrar o raciocínio, mas lá está, era isso que eu estava a dizer, ou seja, neste caso, perante essa ideia, parece-me que se está a promover mais, ou se está a beneficiar mais quem ia descer, eu não quero dizer que isto parece um bocadinho feio no sentido de estar a dizer que aqueles os que trabalharam menos, não é por aí. Não tem nada a ver. É mais no sentido de quem estava a ser mais penalizado com potenciais descidas vai ser mais beneficiado e quem estava a ser mais beneficiado com possíveis subidas no final da época vai ser mais prejudicado, ou seja, vamos beneficiar quem e permitam-me mesmo esta expressão, não levando a mal, não quero ferir suscetibilidades, mas vamos estar a beneficiar aqui quem trabalhou pior e vamos estar a prejudicar quem trabalhou melhor. Percebes o que é que me faz ter aqui alguma... Eu percebo o que tu dizes, mas custa-me um bocadinho a entender. Isto para mim, muitas vezes, uma equipa que esteja a descer não quer dizer que esteja a trabalhar pior do que uma que está para subir. Não é, por isso é que é difícil de explicar. Por exemplo, agarrando na nossa série, e eu conheço acho que é o Cláudio que está a treinar o Samuquense, eu não acredito que o Cláudio trabalhe mal, eu acredito que ele trabalha muito bem. Sim, as coisas se calhar não lhe estão a correr bem. Agora, por exemplo, uma equipa que possa estar para descer, não quer dizer que esteja a trabalhar mal. Ou não tem qualidade, ou está uma maré de azar, ou isto ou aquilo. Seja azar, o que seja, mas estamos a beneficiar neste caso, e desculpa-me interromper-te novamente, não leves a mal, peço disso. Sim, não. Seja azar, seja trabalho, seja jogadores, seja estrutura, seja porque a bola bateu na barra e não entrou, e a bola do adversário bateu na barra e entrou, enfim, seja o que for, estamos com esse critério, acabamos por estar ao fim de 2/3 da época realizados. E atenção, faça a ressalva que todos nós queríamos era estar dentro do campo e jogar, e isso não haja dúvidas aqui. Agora, perante 2/3 da época realizados, nós vamos, que não são 1/5 ou não é 1/15, como aquilo que estão a querer fazer prevalecer neste momento, mas já lá vamos. Neste momento temos 2/3 da época realizados. Eu e tu já fizemos 20 jogos. E aquilo que nos estão a querer dizer é que as equipas que estavam para descer vão ser beneficiadas. As equipas que lutaram até agora para subir vão ser prejudicadas ou penalizadas. Isso é que a mim me parece que é estarmos aqui a defender quem menos estava em condições de ter sucesso e estamos a penalizar quem ia ter ou quem estava mais próximo de ter sucesso no final. E eu não estou com isto a dizer que seja por mim, ou seja por ti, ou seja por quem for. Tu à 9ª jornada estavas em primeiro, como disseste, e à 10ª jornada estavas em primeiro. Se as coisas acabassem naquela altura, tu tinhas que ter, de certa maneira, o teu mérito reconhecido, não é? Porque estavas naquele lugar. E, portanto, isto não é o meu critério, é o meu critério para tudo, que é o maior número, mas com certeza já lá vamos, mas nós aqui, não querendo me alongar muito mais já, que é, eu penso que nós estamos aqui a prejudicar quem estava a ter mérito,
quem trabalhou para ter mérito desportivo no final da época e estamos a beneficiar quem não estava em tão boas condições de vir a ter sucesso. Parece-me que é contrassenso àquilo que é o futebol, porque o futebol normalmente é beneficiar o que ganha mais vezes. E neste momento nós estamos a fazer a lógica contrária. Portanto, isto é que me está a fazer alguma confusão. Mas peço desculpa, pá, e não quero interromper mais o teu raciocínio. Eu em relação por exemplo, ao Campeonato Júnior, que é onde eu me sinto mais à vontade para falar, até acho sinceramente que é um pouco prematura esta decisão, porque eu acho que há mais que tempo que suficiente para acabar o campeonato. Mesmo que o campeonato acabe no final de junho ou ao meio de julho, qual é o stress? Se os campeonatos depois só voltam a começar em outubro, qual é o stress? O Campeonato Nacional de Juvenis, salvo erro, o ano passado acabou no final de junho. Porquê que um campeonato de júniores, onde, por exemplo, falta só 5 jornadas para acabar a primeira volta, porquê que não pode ser feito agora? Nem que houvesse hipóteses de jogar nos feriados, num domingo, num sábado. Epá, não é? Isto é a minha opinião, é assim. E esperávamos, como as notícias que vêm a público, que esta pandemia do vírus e isso tudo, que abrande até ao início de maio. Se a meio de maio houvesse hipótese de retomar os treinos, pá, eu falo pelo Arrentela. No início de junho podíamos voltar à competição. Nem que fizéssemos só fizéssemos só 5 jornadas que faltam para acabar a primeira volta e o campeonato ficava só pela primeira volta, aí jogavam todos contra todos e no final daquela primeira volta, pá, quem tivesse que subir, subia. Mas pelo menos jogavam todos contra todos. Isto para mim acabava por ser o mais justo. Dentro deste panorama todo. Deixa-me só aqui dar uma nota, Paulo. Eu concordo perfeitamente com aquilo que dizes. Aliás, a minha primeira ideia era essa, sempre foi um bocado espanto para mim o facto de não nos darem a hipótese de esperarmos um pouco mais para ver se havia condições ou não. Pá, mas aquilo que me tem chegado e eu comecei por dizer isto, eu tenho muitas dúvidas, para aquilo que vou sabendo, tenho muitas dúvidas se efetivamente vai ser possível recomeçar, começar, aliás, a próxima época no prazo que está pensado. Mas isso é aquilo que eles dizem em relação ao vírus em outubro de ter outro pico, de voltar a aparecer novamente. Né? Agora eles dizem que na altura de verão que isto ano vai andar mais ou menos controlado. É o que eles dizem. Né? Um gajo chega a uma altura já tem dificuldades em acreditar no A ou no B. É isso. Ora bem, meus amigos, deixem-me dizer que recebi uma mensagem do Fernando Lopes a dizer que realmente é impossível ele poder estar presente, pede desculpa, mas realmente não vamos ter então Fernando Lopes, já é uma confirmação. Entretanto, vamos avançar para outra questão. Portanto, inicialmente a associação havia divulgado através de comunicado que as equipas a promover seriam de acordo com a classificação atual. Na altura em que os campeonatos terminaram, as equipas estavam em posição de subir, subiam. Mas, entretanto, mudou um pouco de opinião e resolveu consultar os clubes acerca daquilo que eventualmente deverá ser feito. O que é que vocês acham desta consulta da associação aos clubes? Posso começar a dar a minha opinião, se não se importar. Eu, na minha ótica, precipitaram-se claramente. O comunicado que saiu na sexta-feira passada foi um comunicado, na minha ótica, algo precipitado, porque os quadros competitivos da associação, primeiramente, os quadros competitivos da associação não são todos iguais. Ou seja, existem campeonatos que são regulares, existem outros que têm várias séries, outros que têm segundas fases, enfim. E, portanto, como não são campeonatos regulares, nós não podemos tomar uma decisão para todos da mesma forma. Portanto, isso não me parece que tenha cabimento. Depois, a segunda questão, que é relativamente à consulta aos clubes. Bom, parece-me normal essa decisão caber aos clubes. Não me estranha, nem me causa qualquer tipo de confusão esse pedido de esclarecimento aos clubes. Até porque os clubes são representados pela associação como tal, ou fazem-se representar pela associação, como tal faz sentido que sejam os clubes a tomar essa decisão. Agora, aqui a questão, para mim, fundamental é acharmos um critério
justo, porque o critério que foi, a tentativa de critério foi tentar aqui encontrar o mais justo possível. E aquilo que é a minha leitura é que o mais justo possível, que a associação tentou, foi colocar um ponto final nos campeonatos e, subindo de divisão, as equipas que estavam em primeiro lugar ou em lugares de subida, beneficiando o critério de tendo feito ou tendo por base o maior número de jogos realizados. Ou seja, aquilo que me parece, a associação tinha 2 critérios aqui para campeonatos regulares, que era ou respeitava a primeira volta ou respeitava o número de jogos realizados até agora. E aquilo que me parece que foi o critério da associação, ou de quem decidiu, foi de respeitar o total de jogos realizados até agora. É questionável, qualquer um dos dois é questionável, mas qualquer um dos dois nunca se iria aplicar à nossa realidade da segunda divisão distrital de júniores. Porque a nossa realidade teve uma primeira volta, sim, na primeira fase, mas essa primeira volta foi concluída com uma segunda volta em que nós, no nosso caso, fizemos 18 jogos. Depois, ou seja, temos um campeonato concluído através da primeira fase. E depois temos mais 2 jogos. Aqui, para mim, aquilo que me parece lógico é, se a associação defende em critério olhar para ou avaliar esta época pelo maior número de jogos feitos até agora, então, a partir daí, terá que pegar nos 18 jogos da primeira fase e pegar nos 2 jogos realizados da segunda fase, juntar os dois e definir uma média pontual através desses 20 jogos que nós realizamos. Caso contrário, olham só para a primeira fase e avaliam só a primeira fase que foi feito 18 jogos. Agora, eu acho que em situações excepcionais, medidas excepcionais também terão que ser tomadas. Aquilo que me parece é que a associação olhou apenas para os campeonatos regulares e não olhou para os campeonatos a 2 fases. É aquilo que me parece. Paulo, a tua opinião? O Vítor acabou por dizer um bocado tudo, mas é aquilo que ele está a dizer em relação a aproveitar a primeira fase, mas isso da primeira fase é um pouco ingrato. É um pouco ingrato porque ainda há bocado acabámos de falar nisso, as equipas quando sentem que aquele objetivo está cumprido, acabam por baixar um pouco a guarda, acabam por já não olhar tanto para o resultado e acabar por olhar um pouco mais para outros fatores que estão dentro do grupo, e muitas vezes o nível exibicional e os resultados acabam por oscilar um pouco mais, porque começa a haver outra rotatividade no plantel, os treinadores começam a se calhar fazer a experimentar outras coisas para aquilo que virá da época, e se calhar as coisas deixam de ser vistas como eram vistas até àquela fase que nós estamos a lutar até estarmos apurados. É óbvio que ninguém estava a contar com uma situação destas, como é óbvio, mas como aquilo foi dito, e há bocado, e tanto por mim como pelo Vítor, acabar em segundo, ou em terceiro, ou em quarto era igual. O interessava era estar naquela fase. E isso nós conseguimos com mérito, o Seixal, o Charneco, o Rentela, o Monte Caparica, conseguiram com mérito estar naquela fase, e agora estar a decidir uma subida pelo resultado da primeira fase, não acho justiça nessa decisão. E para mim é tal coisa, e isto vem um pouco aqui, a Federação devia, essa sim, ou a Liga, seja quem for, mas a Federação devia ter dito, meus amigos, não há subidas, não há descidas para ninguém, esta decisão é para todas as associações. E aí morria-se logo à nascença. Não havia cá estes X, os SIS, injustiças para este, injustiças para aquele, e acabou-se por agora criar aqui um dilema entre a associação, os clubes que provavelmente poderão vir a beneficiar disto de A ou de B ou de C, vão tomar a decisão que lhes convém mais, e é óbvio que os outros irão estar contra, mas nunca essas decisões vão ser em relação à verdade desportiva, àquilo que realmente, para mim, se este ano acabar por haver subidas desta maneira, são subidas que para mim
não tem qualquer tipo de valor. Não tem qualquer tipo de valor. Mas o que é que achas da consulta da associação aos clubes? Achas que foi uma boa ideia? Eu acho que a associação, quando mandou aquele comunicado, houve ali alguma precipitação naquilo que fez. E se calhar percebeu que estava a entrar muito depressa, ou que a coisa podia correr mal. E então quis salvaguardar de certa maneira, ouvindo todos os clubes que estão ligados à associação, para tentar ter a decisão aonde crie menos ondas. Foi apalpar o pulso aos clubes, ouvir as suas opiniões, que era para mais ou menos depois ver aquilo que irá causar menos estrago, a decisão que irá causar menos estrago em relação ao futebol. Claro, e agora os clubes vão emitir a sua opinião e depois aquela que tiver maior consenso será aquela que prevalecerá. Tudo indica que sim, não sei, já não digo nada, mas tudo indica que assim será. Agora eu acho, e em situações extremas, medidas extremas, eu acho que sinceramente, como há bocado vi aqui a passar uma mensagem dos jogadores que passam o escalão etário, não sei o quê, no dia 1, tudo isso é ultrapassável, porque é assim, se o Arrentela jogar com o Júnior no dia 10 de julho, o Charneca também vai jogar com o mesmo Júnior no dia. Vão estar todos no mesmo patamar, ninguém vai estar a prejudicar ninguém. É uma situação extraordinária, numa época extraordinária. E eu acho, na minha opinião, que para mim a decisão mais sensata era o campeonato avançar. Nem que fosse com um molde de eliminações, fazerem um quadro de género de competições europeias, A joga com o B, quem perdeu sai fora, roda bota fora, perde sai fora, até chegar a uma final e sobe, acabou. Mas é dentro de campo. Agora estas decisões, com esta burocracia toda, eu sinceramente, a mim causa-me sempre... e quem me conhece sabe que eu sou assim, não sou muito dado a papéis e essas coisas, e situações burocráticas. Gosto mais de resolver as coisas no campo, e eu acho que essa era a melhor forma de resolver, era no campo. E eu acho que havia timing para isso. Uhum. Muito bem, vamos então agora saber, portanto, qual é o ponto de vista dos clubes sobre aquilo que realmente vai acontecer, ou qual é a melhor solução para resolver este problema das promoções. O Charneca da Caparica já tornou pública. Qual é a sua opinião, Vítor? Antes de mais, sim, já tornou pública. Antes de mais, deixe-me só responder aqui a uma questão que foi colocada pelo Paulo. Eu já disse isto várias vezes hoje, mas quero voltar a referir e a sublinhar que, claro que sim, todos nós queríamos era estar dentro do campo. Isto estava-nos a dar um gozo tremendo de jogar esta fase final. É para isto que nós vivemos. Nós estamos todos, permitam uma expressão, andamos todos a ressacar o facto de estarmos em casa agora e não podemos estar no campo onde nós todos gostamos de estar, e o Paulo certamente que pôde entender que eu partilho da mesma opinião que ele e do mesmo gosto que ele em resolver as coisas no campo. Ele só este ano é que me conheceu, mas de certeza que deu para perceber isso, penso eu, Paulo, da mesma maneira que eu consegui perceber isso de ti também. Todos nós queríamos estar dentro do campo neste momento, todos nós queríamos estar a treinar a esta hora, todos nós queríamos que amanhã, ou fosse dia de jogo, neste caso acho que não era, acho que era torneios de Páscoa, para aí se calhar, mas todos nós queríamos estar a jogar nesta fase. E ainda para mais, eu volto a repetir, era a fase que mais gozo nos ia dar, era a fase onde havia mais competitividade, onde os jogos eram mais tensos, mais renhidos, mais fortes, a carga emocional ia ser tremenda, e portanto era aqui que nós todos queríamos estar. Foi para isso que andámos a lutar durante 6 meses, para estar nesta fase de decisão e nestes jogos, que é onde todos nós queremos estar, como jogadores, como treinadores, como dirigentes, todos nós queremos estar nestes jogos. Agora, eu volto a dizer, eu acho que vai ser muito difícil, porque eu partilho dessa opinião, eu partilho que devia haver playoffs, eu partilho que devia haver uma série de estratégias para se conseguir jogar no campo, e aí seria sempre o mais justo. É no campo é que ia ser sempre o mais justo. Mas eu tenho muitas dúvidas se neste momento isso vai ser possível. Eu volto-vos a dizer, e eu concordo que não jogamos agora, jogamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro, quando tivermos que jogar, e acabava-se esta época. A questão aqui é que eu penso que isso não vai ser possível. Eu quero que fique claro que eu partilho dessa opinião, mas parece-me a mim que não vai ser possível. Tanto é que já foi comunicado que não vai ser possível. E, portanto, neste momento acho que temos que
ou estamos aqui a avaliar o que é que vai ficar para a frente, porque essa questão eu acho que nenhum de nós quer ganhar as coisas numa secretária e em vez de as ganhar no campo. Sobre o outro ponto da subida, de festejar a subida ou da subida não valer de nada, Paulo, deixa-me só colocar aqui uma questão. Sim, é verdade que nós, a partir de uma determinada altura, vimos que tínhamos as qualificações para a segunda fase garantidas. E, portanto, houve alguma gestão, enfim, tudo mais. Mas eu tenho a certeza, do pouco que conheço, e conheço do facto de termos-nos defrontado, tenho a certeza que partilhas a mesma opinião que eu. Nós, cada vez que jogamos um jogo, vamos para lá para ganhar. E nunca vamos para perder, ou nunca vamos para ver o que é que vai dar, ou para deixar passar 90 minutos. Nós, cada vez que entramos em campo, será sempre para ganhar. Penso eu que deves partilhar a mesma opinião que eu. E relativamente àquilo que é os méritos de quem subisse neste momento, seria sempre, e é como eu digo, é um mérito relativo, sim. Não iria festejar nunca. Se eu subisse divisão perante este cenário, eu nunca iria festejar como se festejasse uma subida no campo, realizando 100% dos jogos feitos. Agora, há uma coisa que eu queria, neste caso, contrariar ou que não posso concordar, que é o facto de dizermos que não vale nada uma subida neste momento, quando já se fez mais de 60% da época. Temos 2/3 realizados da época, portanto, houve trabalho, nós trabalhámos até aqui. Sim, mas eu não estou... Desculpa-te, eu não estou-te a dizer... Está muito para montar este plantel e que foi muito difícil a época e tiveste dias muito complicados. Pá, quanta chuva eu e tu não apanhamos ao longo desta época já, para dizermos que não vale de nada porque ou não há méritos, ou eu acho que tem que sempre haver méritos. E os méritos, há pouco estavas a dizer que quem estava a descer divisão ou que não sei o quê, que não se podia retirar o mérito. Mas te digo agora, o mérito não pode ser retirado a ninguém, nem às equipas que neste momento estavam a lutar pela subida, mesmo que só subam duas, e que isso venha a acontecer, e que eu espero, na minha opinião, acho que é o mais justo. Mesmo assim, vai ser muito, muito injusto para as equipas que podiam lutar para subir. Imagina agora que o critério ia defender a tua subida. Eu ia me sentir injustiçado. Perante um critério que não defendesse, em que defendesse a tua subida e a subida de outro clube, e que não defendesse a minha. Eu sentia-me injustiçado porque eu sinto que era triste eu não poder lutar no campo para subir. Agora, a questão aqui não tem nada a ver com nós concordarmos que era dentro do campo que se fazem as coisas. Isso todos nós concordamos. A questão aqui é que isso já não vai ser possível. Portanto, aqui é definirmos critérios justos perante 2/3 da época realizados, e volto a insistir neste número porque acho que é um número importante. Todos nós trabalhámos imenso e não se pode desvalorizar o trabalho de 7 meses e não se pode dizer que não há méritos nas classificações atuais depois de 7 meses de trabalho. E trabalhámos muito, e volto a dizer que trabalhámos muito, porque tu também já o disseste, trabalhaste muito. E mais uma coisa, que é, todos nós, quando vamos para dentro do campo, tenho a certeza absoluta, vamos para ganhar. Isso está fora de questão. É óbvio que a gente, quando vai para dentro do campo, vai para ganhar. Mas quando temos, e quando sabemos que tomamos certas decisões, certas opções, isso sabemos que muitas vezes estamos mais longe da vitória. Sabemos que estamos mais longe da vitória. E sabemos também, e para quem foi jogador, sabe que muitas vezes o objetivo, quando está cumprido, que há um relaxamento em vários setores, em vários fatores. A nível de concentração, a nível de exigência, a nível de... Há sempre um relaxamento. A gente quer não, há sempre um relaxamento a nível do atleta. Não há volta a dar. Há sempre um relaxamento. Em relação a quando eu digo que não vale nada, eu não estou a te dizer que não vale nada, porque o nosso trabalho está mostrado pelo campeonato que foi feito até agora. Independentemente de sem subidas ou sem subidas, o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, todos os nossos colegas, treinadores, dirigentes, seja quem for, roupeiros, técnicos de equipamentos, seja quem for, esse trabalho está aprovado nas nossas classificações, nos nossos resultados até agora. Para mim, é que eu continuo a dizer e continuo a defender, não havia subidas nem descidas. A Federação Portuguesa de Futebol mandava um ofício, um comunicado para fora, e não há quintinhas, como a Opina há bocado disse bem, não há quintinhas. Há a Federação, e não há subidas e não há descidas, e acabou. E era igual para todos. E era igual para todas as associações. Acabou, mais nada. E o nosso trabalho, o nosso mérito, e tudo aquilo que bom e de mau que fizemos ao longo da época, ficava nos registros e nos números e isso tudo, mas sem subidas e sem descidas. Acabou. Para mim, era a justiça certa. Já que
é tão impossível irmos para dentro de campo, que era aquilo que nós, a Rentela, mais gostávamos, era ir para dentro de campo, já que é impossível essa situação, não há subidas e não há descidas. Esta é a opinião que eu tenho, e é a opinião que o Clube do Rentela tem. Não há subidas e não há descidas. É a parte mais justa. Agora, quando digo que não vale nada, se calhar o não vale nada estás interpretado de outra maneira, mas não é a tirar mérito ao trabalho que está feito de ninguém, longe de mim. Tu fizeste um grande trabalho no Charneca, como todos os treinadores fizeram um grande trabalho, com resultados mais positivos ou menos positivos. Tem sempre o bom o trabalho, tem sempre qualquer coisa de bom, mas não seja aproveitarmos o que fizemos de mal, que é para no ano a seguir corrigirmos e fazermos bem. Porque é só assim é que a gente cresce. A gente não estamos sempre a fazer bem. Eu, se fizer mal agora e se perceber que fiz mal, não vou voltar a fazer mal a seguir. Vou procurar fazer bem. Por isso é que quando eu digo que não vale nada, é a questão de não valer nada porque sabe um pouco. Por exemplo, vamos supor agora, no nível máximo do futebol, decidires o campeonato da Primeira Liga desta maneira. Pois. O Benfica é o campeão nacional, que acabou a primeira volta em primeiro. O que é que o Porto ia dizer? Sim, mas aí estamos não havia justiça, não é? Do nosso âmbito, isso vai ser sempre injusto, como eu disse, vai ser sempre injusto, seja qual for a decisão. Para não haver essas justiças ou injustiças tantas, era assim. A Federação é que mandava e mandava nas associações todas. Meus amigos, não há subidas, não há descidas. Ponto. Acabou. Mas deixa-me dizer, vai ser sempre injusto, quer haja esse critério de não haver subidas e descidas, vai ser sempre... Eu já não vou falar das descidas, porque eu acho que isso não deve haver, e isso para mim é um ponto, porque eu acho que qualquer descida podia ser salva até ao final. Portanto, aí sobre as não descidas, eu aí nem sequer vou falar mais, porque acho que é o que está a ser aplicado, é o correto. Sobre as subidas, eu entendo quem tem a tua posição, entendo, mas aí há aqui uma questão, é que tu falas que não deve haver subidas para evitar injustiças. Eu acho que não deve haver descidas para evitar injustiças. Relativamente às subidas, é uma injustiça se não houver subidas. Aqui é que é. Porquê? Porque nós trabalhamos até aqui e não temos culpa que isto tenha acabado desta maneira. Quem ganhou mais jogos até agora, obrigatoriamente vai ser considerada a melhor equipa. E eu vou dar um exemplo. À 17ª jornada da primeira fase, a melhor equipa, à 9ª jornada, a melhor equipa era o Rentela. À 17ª jornada da primeira fase, à 17ª jornada, a melhor equipa era o Seixal. À 18ª, um jogo depois, a melhor equipa éramos nós, dos que passaram. Atenção, o Costa foi sempre a melhor equipa. Não vamos estar a colocar aqui o Costa, os jogadores, que não podia ir à segunda fase. Portanto, as equipas que iam para a segunda fase, ou que passavam para a segunda fase, à 9ª jornada foste tu, à 17ª foi o Nelson, neste caso não vamos falar de nós, vamos falar, à 9ª jornada foi o Rentela, à 17ª era o Seixal e à 18ª era o Charneca. E, portanto, um jogo faz toda a diferença. Mas ninguém diz o contrário. Eu não estou a dizer que o jogo não faça a diferença. Nós vamos sempre entender que isto vai ser sempre injusto. Uma decisão tomada com base naquilo que ainda ficou por jogar vai ser sempre injusto. Agora, também é muito injusto, para mim é mais injusto ainda, uma coisa é nós estarmos a dizer, nós não vamos tomar uma decisão porque ficou por jogar 1/3 da época. Outra coisa é dizermos, nós não vamos tomar uma decisão só com 2/3 que já jogaram. Ou seja, neste caso já se jogou mais do que aquilo que ficou por jogar. Entendes? Portanto, a probabilidade de estar a cometer aqui um ato de justiça com subidas é muito maior do que o contrário. Mas o mais importante da época está por se jogar, que é agora. Porque eu volto a dizer e falo da realidade que nós, a Rentela, e da maneira que fizemos no Rentela, desde o momento que ficámos apurados para esta fase, não houve um relaxamento a nível de resultados, mas houve outro tipo de gestão, a nível de equipa. Portanto, por exemplo, eu quando fui jogar a última jornada ao Charneca, para mim, se o árbitro pudesse apitar e acabar logo, era o ideal. Era o ideal, porque não havia lesões, não havia castigos, porque o foco da minha equipa técnica, o foco do Atlético Clube do Rentela, já estava na fase final. Por isso, e se calhar
É pena o Nelson se calhar também não estar aqui, ou coisa. Se calhar o Nelson se calhar também pensava um pouco desta maneira. E se calhar também fez uma gestão da equipa dele, se calhar de outra maneira. Porquê? Porque já estávamos no sítio onde todos queríamos estar. E agora, o que falta jogar, isto realmente o que falta jogar, é que é o principal da época. Isto é que é o principal da época. Paulo, deixa-me dizer que... Porque a outra parte, em relação a nós, Atlético Clube do Barrentela, ficou praticamente definida à 10ª jornada. Estás a perceber? À 10ª jornada, nós praticamente, matematicamente, estávamos apurados para a fase final. E o foco começou a ficar na fase final, que é esta fase que estamos a disputar agora e que só fizemos 2 jogos. Estás a perceber? E isto para mim agora é o principal de jogar. Eu percebo e já te disse que... Eu não digo o contrário. Isto, cada um... tens a tua opinião e tenho a minha. Eu, para mim, neste aspecto e nesta situação, era a Federação é que mandava nisto tudo. E não havia as quintinhas. A Federação mandava, não há subidas, não há descidas. E acabou. E acabou porque, assim, se a gente vamos estar a falar disto, aquilo, daquilo, o Barrentela, para esta fase final, fez um investimento, uma coisa... Porque tínhamos necessidade de mais jogadores e tivemos jogadores do Barrentela, tivemos jogadores aonde gastámos cerca de 600 e tal euros, se calhar, para ter na nossa equipa e fizeram um jogo. Exatamente. E fizeram um jogo. Tivemos o clube do Beira-Mar da Almada, pediu 340 euros por 2 jogadores. Certo. Então, e agora, perante essa lógica, diz-me o seguinte... Por 2 não, por 3, salvo erro. E então, nós fizemos um investimento para esta fase final, para tentarmos estar muito mais equilibrados, muito mais estruturados, com uma equipa muito mais rica, e conseguimos ter essa equipa mais rica à segunda jornada da fase final. Certo. Conseguimos ter essa equipa mais rica à segunda volta da fase final, e apareceu o vírus, infelizmente para todos nós, apareceu esta maldade aqui para o mundo, e acabou. Ficamos privados de jogar a bola e vamos definir as subidas pelo que aconteceu num campeonato. Eu aceito a tua opinião, mas a minha opinião é esta. Era a Federação, não há subidas, não há descidas. Ponto. Deixa-me só dizer só dizer-te uma coisa. Tu estás-me a dizer, portanto, que consideras injusto o facto de teres feito um investimento e agora não poderes ver esse investimento em retorno a nível de resultados e de uma eventual subida. Agora deixa-me dizer-te, nós também fizemos um investimento grande, obviamente, o Charneca também tem um investimento grande feito, então temos 2 investimentos feitos, o nosso, o vosso e muitos mais, não é? Mas certo. O teu investimento é prejudicado porque não estás em condições de subir neste momento, depende dos critérios, etc. Mas neste caso tu ias ser prejudicado, então como eu vou ser prejudicado, então eu acho que toda a gente deve ser prejudicada. Não, Vítor, eu não estou a falar em querer prejudicar ninguém. Eu estou a falar para mim, numa decisão que eu acho que era, para mim, que era a melhor, que é a minha opinião. É a minha opinião, a opinião que eu partilho. E tu não tens que partilhar a minha opinião. Agora, assim, para mim, eu acho que a nível de coerência a nível nacional, já que nos campeonatos nacionais é assim, nos distritais era assim. Acabou. Não há subidas, não há descidas. Ponto. Era a nível de coerência, a nível de decisões. É a minha opinião. Estás a perceber? Bom, as mensagens vão surgindo, como estão a ver, esta mensagem do Carlos Coelho diz que o Charneca puxa a brasa à sua sardinha. O Charneca não está. Eu posso responder ao Carlos. Antes de mais, boa noite ao Carlos também, e obrigado por estar a assistir e por ter comentado. Mas eu posso lhe responder que isto não é uma questão de puxar a brasa à sardinha, isto é uma questão do que é. E foi como eu disse há pouco, se isto fosse a 17ª jornada, eu ia sentir-me revoltado por não poder jogar no campo. Isto fica bem claro, todos nós queremos jogar no campo. Há aqui uma equipa que, perante todos os critérios que possam ser utilizados, que é o Moitense, vai ser sempre uma equipa que iria subir. E se não houver descidas, vai ser sempre uma equipa penalizada. Se não houver subidas, vai ser sempre uma equipa penalizada. Sobre o Charneca, aqui a questão não é o Charneca puxar a brasa à sardinha. Eu estou aqui a dizer que deve haver subidas. Depois, o puxar a brasa à sardinha pode ser considerado quando eu falar dos critérios. Agora, sobre subidas, eu acho que deve haver sempre subidas.
porque como o Paulo disse, e eu concordo, houve um investimento por parte dos clubes, houve um investimento por parte dos treinadores, dos jogadores, dos dirigentes, em termos de dinheiro, de tempo, de vida que retiramos às nossas famílias para estar no campo, e tudo isso, por isso simplesmente vai ser apagado. 7 meses de trabalho não são 7 dias, e é por aqui que eu falo, ou seja, devem ser recompensados esses 7 meses de trabalho. E eu penso eu, que a maior parte das pessoas que pode às vezes comentar, acho que não tem, não é o caso do Paulo, e o Paulo tem a sua opinião, e para mim é válida, porque eu sei que é uma pessoa que trabalha tanto como eu. Agora, às vezes há pessoas que falam e que não sabem o que é ir para o campo, trabalhar nas condições em que nós trabalhamos, no final do treino, sair do treino às 11 horas, meia-noite, e ainda ter reuniões até à 1 e 2 da manhã para preparar tudo e mais algo. Nós não somos profissionais, mas eu tenho a certeza que todos nós que estamos aqui tentamos trabalhar como tal e dedicar o máximo possível. E são muitas horas que nós dedicamos para, de repente, estarem a dizer que, olha, todo esse trabalho que tu tiveste até hoje vai ser esquecido, vai ser apagado. É como vos digo, se fosse 7 dias, se fossem 7 semanas até, eu até compreendia que, olha, parou, acabou, não há hipótese, vamos esquecer tudo, porque 7 dias, 7 semanas não dá para fazer avaliação nenhuma. Agora são 7 meses de trabalho, 7 meses de trabalho. E depois, se puder, eu gostaria de apresentar aqui uma estatística também que eu penso que poderia ser muito interessante para mais ou menos haver aqui uma noção do que é comparar 7 dias de trabalho com 7 meses de trabalho e o reflexo que isso tem numa classificação final, em termos estatísticos, que vale o que vale. Claro, bom, então é assim, já vamos com mais de 1 hora e 6 minutos de conversa, portanto estamos a caminhar para o fim, mas é evidente que ainda há aqui alguns pontos que importa escalpelizar. A questão dos critérios, vamos lá. Concretamente, portanto, o Paulo Bicho já disse, o presidente do Arrentela também já deixou aqui algumas mensagens, portanto, o critério, Paulo Bicho, do Arrentela, qual é? É não haver subidas nem haver descidas? Essa é a proposta que vai fazer a associação? É essa? Sim, pelo feedback que eu tenho do António Cunha, pelo aquilo que nós já falámos, ainda hoje estivemos a falar, é essa a posição do Arrentela. É não haver subidas, não haver descidas. Uhum. Isso vai contra, portanto, aquilo que inicialmente a associação comunicou, não é? Pois, então, mas se pediu a opinião aí vai, não é? É assim, a gente quando pergunta a alguém se gosta de nós ou não, estamos sempre sujeitos a 2 respostas, não é? É o risco que a gente corre, não é? E esta é a opinião do Atlético Clube da Arrentela. Eu partilho, estou ao lado do meu presidente e partilho da mesma opinião, e acho que não deve haver subidas nem descidas, e acho que esta guerra entre aspas, todo este tema só surge porque não há coragem para cima das associações. Porque se houvesse coragem para cima de quem lidera a Federação Portuguesa de Futebol ou disto ou daquilo, esses sim é que tinham que tutelar a coisa e tinham que fazer as regras, para o futebol geral, e não as associações, cada um querer decidir ao seu bom agrado. E isso é que eu não partilho dessa opinião. Porque se a Federação dissesse assim, meus amigos, vai haver subidas, tais escalões e não sei o quê, e fosse igual para o país todo, e mesmo assim não concordava. Mas pronto, já teria que aceitar porque era uma coisa com coerência pelo país todo. Agora, quando a Federação deixa nas mãos de cada associação decidir à sua maneira, eu acho que não há coerência, não há justiça nesta decisão. E a posição do Arrentela é precisamente essa: é não haver descidas, nem haver subidas. E isto, ao não haver subidas ou não haver descidas, no meu ver, e aqui falo por mim mesmo, no meu ver, mas acho que todas as pessoas que me acompanham partilham da mesma opinião, não tem nada a ver com a competência dos treinadores, com o trabalho dos treinadores. A gente no Arrentela, felizmente, não saímos do campo às 11 da noite, porque os Júniores, se calhar, é a única equipa que treina às 7 da tarde. Temos horário nobre. E então não tem nada a ver com o trabalho dos treinadores, com a competência dos treinadores, com a competência dos presidentes. Não tem nada a ver com isso.
não tem nada a ver com isso, porque cada um trabalha à sua maneira, cada um trabalha com a sua intensidade, cada um trabalha os tempos que tem de trabalhar, a forma como tem de trabalhar, cada um é competente à sua maneira. Acho que a justiça do campeonato era precisamente esta, era não haver subidas, não haver descidas. Mas é a minha opinião só, vale o que vale. A opinião contrária tem o Vítor Conceição, certamente, e já que falámos em Vítor Conceição, vamos lá aos critérios, então, que o Charneck gostaria de ver aplicados. E o meu aqui, eu defendo que deve haver subidas para se prejudicar o mínimo possível, porque ninguém tem culpa disto, e nós não podemos ser culpabilizados ou ser penalizados por isto, ninguém, nem as equipas que estavam para descer, nem as equipas que estavam para subir. Portanto, eu acho que não deve haver descidas para não prejudicar ninguém, nem deve ser evitadas, ou deve acontecer as subidas para também prejudicar o menos possível. E isto nada tem a ver com o critério, porque o critério, isto tem a ver com uma opinião pessoal, porque depois vamos aos critérios e há critérios que defendem subidas de umas equipas, há critérios que defendem subidas de outras. Para mim deve sempre haver subidas para se prejudicar o mínimo possível. Relativamente aos critérios, e é aqui que nós temos que entrar, porque eu ou o Paulo são opiniões sobre se é válido, se não é válido, porque é que é válido, as opiniões. Agora, aqui neste caso já foram encontradas, ou já foi sugerido um critério para haver subidas. A Federação já disse que vai ascender 2 equipas a nível sénior para a segunda Liga. A partida também acredito que da segunda Liga vai haver subidas para a primeira, portanto, estão em sintonia. Agora estamos a falar a nível sénior, a nível de formação isso não existe ainda e eu acho que devia existir, eu acho que as equipas que estão em condições de subir, acho que deviam subir. Agora, é a minha opinião e não tenho nada a ver com essas equipas, é a minha opinião. Agora, sobre os critérios, há um critério que para mim é claro e aí defendo-me sempre, que é o critério de considerar nas subidas, e vamos aqui esquecer um bocadinho opiniões contrárias, é um critério que foi definido e é esse critério que nós vamos aqui avaliar neste caso. Estaremos de acordo. O critério que foi definido pela Associação foi beneficiar-se o máximo de jogos que já foi feito até aqui. E quem tinha um rácio de vitórias, ou quem tinha mais pontos, ou quem tinha uma média pontual superior nos jogos realizados até aqui, ou quem ganhou mais vezes até aqui. Portanto, é esse o critério que foi definido. Perante esse critério, e aqui falando da nossa realidade da segunda distrital, esse critério está completamente a ser completamente apagado quando nós estamos a tomar por bom apenas a classificação que se encontra neste momento na segunda fase com base em 2 jogos. Ou seja, nós neste momento realizamos mais de 60% dos jogos. E se quisermos definir com base nas equipas que ganharam mais jogos ou que fizeram mais pontos, preferimos assim uma média pontual entre o número de jogos realizados e os pontos conquistados, na primeira fase temos o Moitense que tem uma média, que é a primeira média, é a média superior deste campeonato, e depois aparece o Charneck. Se nós quisermos contabilizar todos os jogos feitos, ou seja, os jogos na primeira fase, os jogos na segunda, mais uma vez aparece o Moitense em primeiro e o Charneck em segundo. Inclusive, nesta média, nestas contas, ou seja, nesta média pontual, aparece sempre o Seixal em terceiro e na primeira fase aparece o Arrentela em quarto e o Sines em quinto, e na segunda fase já aparece o Arrentela em quinto e o Sines em quarto. Ou seja, existe ali um equilíbrio muito grande entre a quarta equipa com melhor média pontual, entre o Vasta Gama de Sines e o Arrentela. Na discussão ali por este momento atual, não quer dizer que seja, nem às vezes as tabelas não refletem, as tabelas pontuais não refletem sempre os valores das equipas, mas neste momento aquilo que refletia era em todas as tabelas, em todos os números que são feitos, Moitense em primeiro, Charneca em segundo, Seixal terceiro, e depois havia ali, dependendo se era só na primeira ou se iam contabilizar os jogos todos, da primeira fase ou os jogos da primeira e da segunda, havia ali um equilíbrio grande entre o Arrentela e o Vasta Gama de Sines. Perante isto, eu penso que a Associação está-se a contradizer quando diz que neste momento nós vamos beneficiar o maior número de jogos realizados até aqui, ou o total de jogos realizados até aqui, e depois dizem que sobem as equipas que estão a ocupar os lugares de subida, quando na nossa realidade, como é um quadro competitivo diferente, não é um quadro competitivo regular, vai acabar por contradizer aquilo que é a ideia ou o critério escolhido, que é, neste momento, a Associação escolhe um critério de privilegiar o maior número de jogos realizados até agora e o total de pontos realizados até agora, e depois vai contradizer tudo isso quando escolhe com base em apenas 2 jogos. Ou seja, em vez de escolher com base em mais de 60%, à volta de 60% a 66% do número de jogos realizados,
vai escolher apenas com base em 6% dos jogos realizados, o que me parece uma contradição muito grave. Portanto, resumindo e concluindo, em que ficamos? No meu caso, eu acho que é claro, ou seja, só podem ser definidos 2 critérios aqui. Para haver alguma justiça, isto não estando a falar se deve subir ou se não deve subir, isto estando a falar no critério que foi escolhido. Claro. O critério foi de vamos beneficiar neste momento as equipas em função do número total de jogos realizados até agora. Estavam previstos serem feitos 32 jogos, nós cumprimos com 20 e então temos 2/3 de época realizados. Perante esses 2/3 de época realizados, nós temos uma média pontual, certo? Perante essa média pontual, e que é o critério definido pela associação, que é vamos beneficiar ou vamos avaliar a época, neste momento, em função do número total de jogos, porque senão eles definiam o critério da primeira volta. Como eles não definiram esse critério e disseram vamos acabar aqui e vamos avaliar por aqui, o critério da associação é claro, estamos a avaliar com base no número total de jogos realizados até hoje. Perante o número total de jogos realizados até hoje, o Moitense é primeiro, o Charneca é segundo, o Seixal é terceiro. Se formos só olhar para a segunda fase, onde só houve 2 jogos, e eu acho que nenhum campeonato iria parar com apenas 2 jogos, ou alguma avaliação iria ser feita com base em apenas 2 jogos, com base em 20 já me parece minimamente aceitável, com base em apenas 2 não me parece todo aceitável. E, portanto, aquilo que a associação está a fazer é estar-se a contradizer quando avalia o total de jogos feitos até aqui, que foram 20, e depois, no final, acaba por premiar apenas uma tabela com 2 jogos. Isso parece-me um contrassenso enorme. Exato. Entretanto, uma opinião também já divulgada foi a do Grandelense, que de certa forma está de acordo, portanto, com o Charneca, mas com uma ressalva das 16 equipas ser para sempre, ou seja, o aumento para 16 equipas continua sempre e não apenas para a próxima época. Foi como eu disse há pouco, as 16 equipas são perfeitamente execuíveis, tendo em conta que é um campeonato que iria existir com 30 jornadas. Se nós olharmos até para a segunda divisão, na minha opinião, pode ser uma divisão muito interessante se juntarmos todas as equipas, ou seja, as 2 séries. Estamos a falar de, Paulo, ajuda-me, são 18 equipas, certo? 10 na nossa, mais 8. São 9, na Série A são 9, houve um que desistiu. São 9? 9, ok. Vá, 19 equipas. Que seja, ou que fosse... Ou que fizesse um campeonato de 16 equipas, vá. A mesma segunda divisão, até podia ser num campeonato regular. Parece... Eu muito sinceramente não sou fã destas coisas de apuramentos para fases finais e não sei o quê. Para mim era um campeonato regular, com primeira e última jornada, sempre todos juntos, e no fim havia a subida e a descida e acabou e mais nada. E aí já não havia acesso ao tal argumento que estavas a usar relativamente ao... E que eu aceito que seja válido, eu não o promovo, mas eu aceito que seja válido. Agora o André Branco também comentou isto e eu aceito como válido quando vocês dizem que a intensidade depois baixa, enfim, eu aceito que possa ser válido. Eu sou contra isso e promovo precisamente o contrário. Eu promovo sempre alta intensidade e promovo sempre um compromisso. Aliás, nós este ano até falávamos sempre que cada jogo tem que ser olhado como uma final, independentemente da classificação que nós ocupemos ou da matemática que exista. Portanto, aquilo que incuto aos meus jogadores é um princípio meu, que eu sempre trouxe desde que comecei a jogar futebol, que é cada jogo que eu entro, até é engraçado que quando íamos para o bairro e quando íamos para jogar no ringue, aquilo valia sempre, para mim havia muita gente que brincava comigo e diziam que eu parecia que jogava sempre mesmo um jogo a brincar entre amigos, que era a final da Liga dos Campeões. Mas sempre foi assim que eu interpretei, portanto eu nunca consegui ver o futebol de outra maneira. Portanto, para mim é sempre para ganhar, é sempre para conquistar a vitória no final de cada jogo, e portanto eu nunca iria passar aos meus jogadores outro princípio que não fosse esse. Agora, eu percebo isso que tu defendes, mas principalmente esse argumento acabava por deixar de existir se fosse um campeonato regular. Portanto, todos os jogos iam contar sempre da primeira jornada até à última. E eu concordo perfeitamente, eu prefiro jogos, campeonatos regulares do que estas questões da primeira e segunda fase, enfim, não me agrada muito, mas é o quê. Muito bem, estamos... Diz Paulo. Eu estava a dizer ele, é o que temos, esta situação das fases de apuramento e fases de subidas e isso tudo, dividir o campeonato em 2 partes, que eu acho que não faz grande sentido, principalmente quando o número de equipas não é assim tão elevado como isso. Exato. Pronto, o nosso tempo está esgotado, vamos com 1h20 de conversa. Entretanto, vou deixar,
portanto, à disposição de vocês, portanto, a hipótese de dizerem algo mais que porventura tenha ficado por dizer ou que está sem ter dito e não foi dito ainda. Epá, Quer começar? Paulo, posso, força. agora ao contrário do que foi ao princípio, digo eu agora primeiro. Eu não tenho muito mais a acrescentar, acho que já debatemos os pontos principais e cada um já partilhou e a opinião dos clubes já partilhou aquilo que defendemos. Para mim, a justiça é não haver subidas, não haver descidas em todo o lado. E agora aqui o que eu quero aproveitar para dizer, e as pessoas sabem que é assim, quero dar uma palavra de apreço, começando pelo António Cunha, um agradecimento muito especial e uma surpresa que para mim foi uma surpresa enorme trabalhar com este homem, surpreendeu-me pela positiva, um excelente presidente que faz um excelente trabalho com muito pouco. Em relação à equipa de júniores, tudo aquilo que foi pedido fez as tripas coração para dar, e os jogadores sabem que é verdade, que nunca faltou nada dentro daquele balneário. Dávamos mais do que muitos. Uma palavra de apreço a ele, ao Filipe Santos e ao Pascoal, que partilhavam comigo o balneário, equipa técnica. Um abraço a eles dois e um muito obrigado pela época que fizemos e pelo excelente trabalho que fizemos todos juntos. Não fui só eu, não foi só o Filipe, não foi só o Pascoal, fomos os três juntos que fizemos este trabalho que para mim, e agora falo por mim, acho que foi uma época bastante positiva a tudo aquilo que eu vivi desde o primeiro dia que entrei no Arritela para treinar os júniores, e agradecer a toda a estrutura do Arritela, desde a Dona Celeste, que nos dava os equipamentos, a toda a gente que foi possível que os júniores treinassem as 3 vezes por semana, que jogassem ao sábado, todas essas pessoas que tornaram isso possível, quero agradecer e dar uma palavra de apreço, e a todos os meus adversários dar os parabéns pela época que foi feita, tanto na outra série que não tive o prazer de os conhecer, aos da minha série, ao Charneca, ao Seixal, ao Monte da Caparica e os outros que ficaram pelo caminho, ao meu amigo Rui Sá, que foi meu colega de balneário, dar-lhe os parabéns, que já lhe tive hipótese de dar pessoalmente quando jogámos lá na Costa, a todos eles, a continuação de um excelente trabalho que têm feito, continuem a fazer esse trabalho, continuem a ajudar os jovens a praticarem aquilo que eles gostam, que é futebol, apesar de nos júniores já somos homenzinhos, já não somos crianças. E dar os parabéns a todos. Foi uma excelente época, independentemente do que vá acontecer para a frente e qual sejam as decisões ou não, dar os parabéns a todos. Continuação de um excelente trabalho e agradecer ao José Pina pelo convite e a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco. Não tenho medo de dar a cara, nunca tive. Quem me conhece sabe que eu sou assim, já como jogador era assim, nunca virei a cara à luta, e por isso dar um agradecimento ao José Pina pelo convite, um abraço ao Vítor, e parabéns a toda a gente pelo excelente campeonato que foi feito. Certo, muito obrigado. Vítor. Eu juro que isto não foi combinado, mas exatamente aquilo que eu também gostaria de referir é exatamente aquilo que o Paulo referiu, porque sem estas pessoas todas nós não somos nada, e nós estamos aqui a representar estas pessoas todas. Eu queria começar por agradecer ao nosso presidente José Manuel Santos. Aliás, o trabalho que ele tem vindo a fazer no Charneca, toda a gente que se lembra do que era o Charneca antes do presidente José Manuel Santos e o que é hoje, enfim, tenho que lhe reconhecer o mérito do trabalho, e isto não é tentativa nenhuma de renovar contrato, não tem nada a ver com isso. Isto é verdade, toda a gente é capaz de reconhecer. O Paulo certamente se lembra de quando jogava na Charneca, como é que era o clube e como é que era o Charneca. Eu lembro-me bem, há 20 anos atrás, e o que é hoje. E dar-lhe os parabéns e agradecer-lhe, claro, todo o trabalho que ele faz e que tem feito em prol deste clube, que é fantástico, tem uma atividade a nível de futebol
tem uma atividade e tem uma concentração de crianças enorme. É um clube que tem uma vida fantástica e é mesmo, eu só tive noção quando entrei lá dentro, esta época, e dar-lhe os parabéns por todo o trabalho que ele tem vindo a fazer. Agradecer a toda a estrutura, agradecer primeiramente a quem me acompanha e que sou terrível com eles e sou muito chato com eles, e é preciso ter uma paciência muito grande para maturar, que eu sei disso, ao meu adjunto Luís Galveias, ao meu adjunto Josué Sousa, ao meu treinador guarda-redes Gonçalo Matos e ao meu observador também, e ao analista, ao André Guerreiro, sem dúvida nenhuma. Toda a estrutura do clube, desde do seu Piteira, que também está sempre com o cestinho pronto a horas e a pedir-me que acabe a hora do treino, a pedir que seja até às 11 no máximo, e eu gosto sempre de treinar até às 11h15, até às 11h20, e aquilo às tantas é ele atrás de mim, mas é uma pessoa extraordinária, é toda a gente, a Dona Dina e ao José do bar, a toda a gente, não quero estar aqui a dizer muitos mais nomes, porque são mesmo muitos, todos aqueles que nos aturam, e portanto agradecer a eles, sem eles nada disto era possível. Dar também os parabéns transversal a todos os nossos adversários desta época, porque é preciso termos muita paixão para andarmos nisto como andamos. Realmente é um desgaste enorme. Quem tem família então sabe do que é que eu estou a falar, e enfim, efetivamente é um grande investimento que todos nós fazemos, treinadores, jogadores, dirigentes, e tem que agradecer a todas essas pessoas e dar-lhes os parabéns pelo que eles fazem pelo futebol distrital neste caso. Por último, quero agradecer primeiramente ao Sr. José Pina pela oportunidade e pela iniciativa, mais uma vez em prol do nosso distrito e do nosso futebol. E mesmo a última nota de todas, aos meus jogadores, que se eu sou chato para os meus colegas e para a minha equipa técnica, os meus jogadores sofrem mesmo, mas quero-lhes agradecer por todo o empenho, por toda a paciência que tiveram, e se me permite, lá está, é aquilo que o Paulo estava a dizer, e eu partilho muito disto, e é aquilo que me está a deixar com mais pena. Claro que é, obviamente, toda esta situação que nenhum de nós estava à espera e que nenhum de nós queria que acontecesse, mas principalmente aquilo que me deixa com mais pena de tudo isto é efetivamente, disto que estamos a falar de futebol, é efetivamente não poder disputar esta segunda fase, porque era claramente quem gosta de competir, quem gosta de jogar jogos intensos, jogos equilibrados, jogos com uma carga emocional grande, era claramente nestes momentos que quer estar, é nos momentos de decisão que quer estar, e efetivamente é uma pena tremenda. E eu gostava muito, nem que marcássemos amigáveis ao Paulo e fizéssemos uma liga só nossa, sem registro oficial, ao Paulo. Pegamos nas nossas equipas e tentamos fazer aí um triangular ou um quadrangular, e não sei que maneira é que nós podemos fazer, mas claramente é com muita pena que nós não vamos disputar esta fase. Todos nós íamos adorar, íamos desfrutar imenso desta fase que aí vinha, mas enfim, é o que temos, infelizmente. Certo, meus amigos, muito obrigado então pela vossa presença aqui. Debatemos dentro do possível aquilo que se sabe ou aquilo que porventura poderá vir a acontecer na segunda divisão distrital de júniores. A decisão agora está na mão dos clubes e depois a associação irá comunicar isso mesmo. Ficamos todos na expectativa, talvez durante mais 1 ou 2 semanas. Vamos ver, vamos aguardar para ver. O ideal seria realmente que a competição prosseguisse dentro do campo. É aquilo que nós gostamos, é de futebol. Vocês de treinar, nós de ver e de analisar. Mas, claro, não sendo possível, paciência, não é? Vamos ter que aguardar, então, pela decisão. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Estou? Estou. Sim. Ok. O Paulo já se foi embora. Pronto. Cá. Já estamos em off. Pronto, ok. Diz aqui em cima que ainda estamos a gravar. Pelo menos aqui ainda diz.